Bem-vindos ao vídeo 7 da série Lidando com Medos. Eu sou a Rosana Cláudia Santos, psicóloga. Estou nesse direcionamento, nessa missão em ajudar pais e mães a estarem muito mais engajados com o mundo jovem de seu filho, sem perder o controle de sua autoridade. Inclusive, neste vídeo 7 eu vou falar sobre o medo na sua autoridade de pai e de mãe. Mas antes eu quero dizer a você da importância em você retornar, assistir o vídeo 1, onde eu ensino para você o processo, como se dá, o que acontece nesse processo do medo. Esse vídeo 1 lhe dá um norte para que você aproveite muito melhor todos os outros 13 vídeos, onde em cada um vou falando a respeito de uma característica direcionada do medo nesse foco familiar, que é justamente esse meu interesse em lhe ajudar a superar questões de medo nesse processo educacional, nessas relações do foco aí da família. Se você ainda não teve a oportunidade de se inscrever no canal, faça isso agora. E se você gosta do conteúdo, dá o seu like para que esse vídeo possa ser encaminhado para o maior número de pais que também precisam aprender a respeito em lidar com os medos. Sobre essa questão do medo na sua autoridade, eu preciso chamar a sua atenção para a sua identidade. Quem é você nesse momento da sua vida? Que tipo de mãe, que tipo de pai você é? Qual é o seu valor? Qual é a sua verdadeira identidade? Você já pensou no grau de importância que você tem na sua família? No valor, nos aspectos que reforçam a sua importância, a sua relevância, principalmente para o seu filho? Você precisa primeiramente, para entender como se dá esse processo do medo na sua autoridade, fazer esse conhecimento e também, vamos dizer, reconhecimento. Eu digo conhecer porque pode ser que você nunca tenha pensado que você tem grande valor na sua vida, que você tem uma enorme relevância. Você é o pai ou você é a mãe deste contexto, desta família. Qual é a sua relevância? Então eu digo conhecer, porque pode ser que você não tenha pensado nesses aspectos ainda. E também digo reconhecer, justamente porque se em algum momento da sua vida você se viu importante, mas de repente o medo veio tomando proporção na sua vida, nas suas formas de ponderações, decisões, direcionamentos de regras, nos aspectos onde você faz suas determinações com a sua autoridade de pai ou de mãe. Isso veio ficando meio fragilizado, camuflado, meio que escondido, sendo diminuído. Você precisa então nesse momento reconhecer que você tem grande valor e grande importância para a sua família e principalmente para os seus filhos. Veja, se você tem grande valor, tem grande relevância para essa família, então significa que você tem uma autoridade. A sua autoridade perante todos da sua casa precisa ser assumida. Cada pessoa tem uma função, cada pessoa tem um tipo, um nível de autoridade na família, em questão de pai, de mãe, de filhos, ou se outras pessoas residem aí no seu lar. O filho também tem um nível de autoridade, porém a autoridade de filho, na composição de uma hierarquia. Existe uma hierarquia onde o maior, o mais experimentado, aquele que já teve vivências múltiplas de tantas coisas, tanto positivas quanto negativas. Essas pessoas em que falo são os pais, pai e mãe. Grande relevância. Você precisa entender isso, porque quando há esse entendimento, então você toma posicionamento do seu lugar nesta família. Há uma hierarquia, cada um na sua função, cada um no seu papel a ser desempenhado nesta família. Porém, ocorre que muitos pais, muitas mães têm um certo medo em exercer sua autoridade. Parece que o filho fica a autoridade na casa e o pai e a mãe ficam dependentes da casa. Dependente é no sentido da hierarquia, ao maior e ao menor. O menor depende do maior.
Neste momento, na atualidade, no século em que nós vivemos, os nossos filhos jovens têm assim tido uma capacidade, um talento tão maravilhoso, tão especial em aprender as coisas de um modo muito mais rápido, de uma maneira eficaz, que nós de gerações passadas, de algumas décadas anteriores, não temos esse tipo de velocidade, até porque nós não somos da era da tecnologia. E o nosso filho atual, sim, ele pertence a essa era da tecnologia. Então ele tem aí um talento, uma capacidade toda envolvida, adquirida justamente pelo contexto em que ele nasceu e que ele vive nesse momento. Então ele tem algo que nós, pais e mães de gerações anteriores, não temos. Ok, ele sabe de algumas coisas e pode até nos ensinar, e isso é valioso. Muitos pais, muitas mães podem e devem aprender com seus filhos. Eu mesma aprendo inúmeras coisas com o meu filho jovem, que hoje já está com 20 anos. Mas durante todo o processo de adolescência, eu pude aprender inúmeras coisas com ele. Muitas coisas sobre jogos, músicas, algumas coisas a respeito de culinária, porque vinha com um prato novo, uma necessidade diferente de fazer algumas coisas, fazíamos juntos. A questão de organização, alguns assuntos jovens que surgiam e eu desconhecia, ele me trazia esse conhecimento. Então a gente vai aprendendo com o filho muitas coisas, lugares de passeios que eu nem imaginava que eu pudesse gostar e passei a gostar, por exemplo, de um boliche, não é? Isso é tão interessante. Gostar de algumas coisas que para mim não era interessante se fosse só por minha própria escolha, mas por ter um filho jovem na casa, traz esses novos interesses e a gente vai aprendendo junto com o filho. E por que não aprender com o filho? Mas veja, é possível estar no mundo jovem e não perder a autoridade. Mesmo sendo uma mãe e um pai que vai aprender alguma coisa com o filho, dentro desse mundo jovem, está aprendendo algo com o filho, num conhecimento que o filho tem e o pai e a mãe não têm. É somente isso, é uma autoridade maior aprendendo com a autoridade menor. Apenas isso. Não há segredos, não há mistérios nisso. Isso não faz com que um pai e uma mãe percam a autoridade. Pelo contrário, eleva, realça ainda mais a autoridade desse pai e dessa mãe perante esse filho jovem que ainda é dependente deste pai e desta mãe, nessa questão da hierarquia. Isso precisa ficar muito ajustado na sua consciência, porque esse medo sobre a sua autoridade é algo que às vezes ronda essa sua relação com o seu filho. Veja, a autoridade não é para ser conquistada, ela já existe. Muitos pais, muitas mães querem conquistar a autoridade, como se nunca tivessem tido autoridade sobre a vida do filho. Veja, analise. O filho nasceu de você. Você é o mais velho, na hierarquia é o maior, é o mais vivido, mais experimentado. Já passou por situações, N situações. Então você tem já um grau de expertise, vamos chamar assim, a respeito da vida, enxerga coisas, percebe situações, contextos difíceis ou fáceis, situações conflituosas que possam vir a surgir, que seu filho, por não ter tido esse nível de amadurecimento, até porque, por exemplo, se o filho tem 14 anos, ele tem amadurecimento de 14 anos. Se o filho está com 11, ele tem amadurecimento de 11. Então, até onde o filho pôde viver, ele tem amadurecimento até aquele momento. Você é o maior, então tem um nível muito mais estendido aí de amadurecimento e de autoridade, inclusive. A partir do momento que o filho nasce, o pai e a mãe já é considerado autoridade sobre a vida do filho. Inclusive, perante a lei, se você for contextualizar a lei, você vai perceber que nessa contextualização legal, lá está escrito sobre a autoridade de um pai e de uma mãe, inclusive para arcar com consequências legais do filho menor de idade, considerado como menor. Então o pai e a mãe, legalmente, emocionalmente, fisicamente e temporalmente, por conta de anos
de vida, de experiência, é autoridade sobre a vida do filho. Não se equivoque, não pense que você tem maior ou menor autoridade. Você é autoridade e ponto final. Seu filho gostando ou não gostando, você é autoridade. E você querendo ser ou não querendo, você é autoridade, sim, sobre a vida desse filho. Autoridade amorosa, a autoridade de alguém que pode olhar, ter um olhar diferenciado para a vida do filho, percepções diferenciadas, direcionamentos mais esclarecidos, mais conscientes, mais coerentes e pertinentes ao contexto de vida em que a família tem no momento. Então, a autoridade já existe. O que precisa mesmo é eliminar, aplacar este medo de exercer essa sua autoridade. O filho jovem traz alguns impactos a respeito disso. Quando parece que coloca o pai e a mãe numa espécie de checkmate, vamos dizer assim, porque o filho traz alguns tipos de interesses que o pai e a mãe não vivenciou ainda, que o pai ainda não teve como conhecer ainda. Na atualidade, há muitos assuntos, lugares, pessoas, contextualizações que talvez o pai e a mãe não tenham ainda tido a oportunidade de conhecer, de ter como experiência, como uma vivência. E o filho traz essas coisas novas para o pai. E o pai e a mãe ficam perdidos, achando que não sabem o que fazer. Então é a hora de adentrar esse mundo jovem, perceber, ver, sentir, perceber todas as coisas ali, para que dentro de sua autoridade, que já existe e que já é sua de direito, exercer um conhecimento a respeito daquilo que o filho traz, um conhecimento junto com o filho, vá conhecer junto com o filho, e na medida que conhecem as coisas juntos e não em separado, juntos, podem estabelecer uma boa comunicação, um bom diálogo a respeito daquilo que juntos conheceram. E isso favorece você exercer a sua autoridade. Então você e filho conhecem algumas coisas juntos, mediante os seus valores e os princípios que você acredita como melhores para o contexto de sua família. Então não tenha medo de exercer a sua autoridade. A autoridade não é agressão, a autoridade não é ser inflexível, a autoridade não é fazer o filho ficar magoado, entristecido, chateado. Não é isso a autoridade. A autoridade é uma pessoa que busca conhecer aquilo que não conhece, faz suas ponderações de uma forma coerente e toma uma decisão. Essa decisão ela é realizada a partir deste conhecimento e destas ponderações. Você vê, sente, percebe, analisa o que é melhor, o que vai trazer consequências melhores para esse contexto familiar e principalmente para o contexto de vida do filho jovem. E nesse dialogar, nessa comunicação com o filho, expõe suas ponderações e avaliando também mostra para o filho os motivos das suas decisões finais. Olha, filho, eu conheci isso com você, percebi tal situação, mas veja bem, pensando nisso que nós conhecemos juntos, que eu e você, nós ouvimos, nós pudemos ver juntos, nós conversamos, tal. Lembre de tal situação, você faz suas ponderações com seu filho. Leva o filho a ter a percepção que você teve a respeito do fato novo, do novo assunto que o filho lhe trouxe e toma a sua decisão. Lá no vídeo 5 eu falei muito sobre assertividade. Então é a hora de exercer a sua autoridade com assertividade, pensando no melhor para o seu filho, dentro de uma harmonia e de uma coerência nos valores e princípios que regem a sua casa, a sua família. Não tenha receio em ser autoridade na vida do seu filho. Aliás, o jovem necessita da sua autoridade, porque se você direciona a vida do seu filho dentro de uma autoridade amorosa, olhando para o seu filho nas necessidades reais que ele tem, você faz essas ponderações, analisa, organiza, peneira as coisas que vêm para você, conhece coisas junto com o seu filho
não é? Você tem uma autoridade amorosa, sabe daquilo que seu filho deseja, daquilo que é bom, daquilo que é nocivo para a vida dele, e você faz as distinções necessárias e se revela um pilar de excelente referência, excelente influência, firme, sólida, segura para o seu filho. Isso é tudo que um jovem precisa, um referencial seguro. Mas não é qualquer referencial, não é qualquer autoridade. Ele precisa de alguém que sabe o que está falando, que sabe o que está fazendo, que traz testemunhos de vida para ele. Aquilo que fala é aquilo que faz. Uma autoridade é assim. Então, se você desempenha uma autoridade amorosa sobre a vida do seu filho, não há motivos para ter medo na sua autoridade, em algo que já é pertencente à sua vida. Aproveite esse assunto para fazer uma boa análise na condução que você faz, no direcionamento melhor para a vida do seu filho, na condução do processo educativo, na educação, nos resultados que seu filho vem tendo de acordo com os seus direcionamentos. Seguindo essa vertente aí da autoridade, no próximo vídeo eu vou falar sobre o medo do fracasso. Eu não faço isso porque eu tenho medo de perder isso. Eu não falo desse jeito porque eu tenho medo que meu filho faça tal coisa. Esses medos provocam fracassos. E justamente o fracasso é um medo que existe e fica rondando também essas relações familiares. Então, no próximo vídeo, trarei esse assunto, o medo do fracasso. Não esqueça, o seu filho é um diamante e precisa sim ser lapidado por você, pai e mães diamantes.